Gente, eu tive uma live sensacional com o Hernanes. O Hernanes é aquele famoso jogador apelidado de O Profeta. Ele foi seduzido pelo vinho e hoje tem uma vinícola, o Cada é o Profeta, lá em Alba, lá no Piemonte. Gente, é sensacional. Olha, foi tão gostoso que nós gravamos e eu acabei dividindo em duas etapas. Essa primeira você vai ver agora, ele fala a respeito de como foi seduzido por isso. Depois, numa segunda etapa, ele fala como é que é a sua estrutura, como é que é a sua vinícola. E o papo foi tão gostoso que nós já marcamos um segundo para falar mais dos seus projetos futuros e falar dos seus vinhos um por um. Então acompanha lá que você vai gostar. Hernanes, olha, eu queria agradecer aí a sua disponibilidade de tempo e para a gente conversar um pouco. Tenho muita curiosidade em saber dessa sua trajetória. Agradeço a você também o envio dos vinhos. Eu já estou aqui me deliciando com esse Grignolino, que eu adoro essa uva. A gente vai falar bastante disso depois. Então, queria te dar as boas-vindas, agradecendo o teu tempo. E queria saber de você como é que foi que você se deixou seduzir pelo vinho, Hernanes. Como é que rolou isso? Não, primeiramente é um prazer é meu estar aqui contigo. E agora, né, que você fez essa introdução falando bem do Grignolino, aí ainda é mais prazeroso. Porque o Grignolino foi um vinho que me conquistou. Eu não conhecia até mudar para cá, para até encontrar essa propriedade onde agora temos a Casa do Profeta. E vamos dizer assim, foi um dos últimos vinhedos que eu conheci, mais me conquistou. Então, é muito bom saber que você aprecia também um Grignolino. E então, eu me deixei seduzir. Na verdade, eu acho que pelo ambiente, né? Porque até chegar na Itália em 2010, eu não não tomava vinho, não bebia, não conhecia, não sabia nada sobre vinho, né? E chegando na Itália em 2010, passou um ano, ainda estava firme e forte nos sucos de fruta e bastante. E aqui, na verdade, aqui nem tinha muitos sucos, né? Porque eu sou de Recife, acostumado com suco de goiaba, acerola, tudo isso, abacaxi, limão, enfim, era essa meus acompanhamentos para de almoço, de jantar, né? Então, aqui na Itália não tinha tanta diversidade de sucos, né, naturais. E aí isso me afetou um pouco e eu passei muito a tomar refrigerantes. Eu tomava muito refrigerante aqui no primeiro ano. Mas por força de estar aqui, de começar a conhecer os restaurantes aqui, as pessoas, eu assim, fui começando a ter contato com os vinhos, até que um dia alguém me falou que o processo alcoólico do vinho, do álcool, acontecia de maneira natural e eu não sabia, achava que era achava que era algo feito pela indústria, né? E eu sou um cara muito natural, eu gosto da natureza, É. vivi E você sempre não os pés fazia ideia que era a própria uva fermentada que produzia esse álcool. Você pra achava você que ver era acrescentado. acrescentada, você vê o nível de Gozado. ignorância que era, né? Não, Não, é eu era normal, completamente, as eu era pessoas não completamente ignorante, conhecem. né? Não conhecia nada, né? Então, aquela informação para mim foi, e eu até brinco hoje, eu falo que o vinho para mim teve o mesmo efeito que a maçã para Isaac Newton, né? Caiu na cabeça dele, ele começou a pensar, É bom. e o vinho para mim foi isso, né? Abriu minha cabeça, aquela informação foi assim, é natural, poxa, então deixa eu conhecer. E aí eu atinou em mim essa curiosidade, né, de querer conhecer, de querer
degustar e ver as diferenças e de conhecer o processo, de como era feito. E assim, eu quando começo uma coisa, realmente quero ter um conhecimento não superficial, mas quero ir a fundo, né? Então, foi aí que eu me deixei seduzir e acabei me apaixonando pelo vinho, E pelo mundo do vinho, da gastronomia. você deve também ter tido um impacto interessante como o europeu e o italiano, então, mais que todos eles, tem o vinho como um complemento alimentar, né, ele faz parte da refeição, não existe você, É, sentar para almoçar e não tomar uma taça de vinho, né. E é, aqui não é assim, no Brasil não tem essa você não achou isso isso. interessante? Achei, e como eu falei, né, eu me deixei seduzir pela cultura, né, como eu falei, pelo ambiente que eh, a gente tem aqui, então é impossível você não ter contato, né? E hoje eu faço parte dessa cultura de eu não consigo hoje almoçar ou jantar sem ter uma taça de vinho. Para mim não faz sentido, não faz sentido realmente. E, e ainda no Brasil, o vinho e as bebidas alcoólicas, né, tido com algo pejorativo, algo tem algum preconceito quanto a isso por causa da cultura do brasileiro, né, que às vezes a gente enxerga, né, o vinho como uma bebida, né? Na verdade, como você falou, o vinho é um acompanhamento da refeição, então não existe refeição sem uma taça de vinho. Ô Hernanes, eu soube que um dia eu fiz uma entrevista com aquele médico Jairo Monson, aqui no Brasil, que é um entusiasta aí do vinho, e ele comentou comigo que é comum os atletas, na Europa terem o vinho na sua alimentação, inclusive véspera de jogo. Diz que a seleção italiana, por exemplo, toma o vinho normalmente, faz parte do preparo deles. Você, quando estava aí bombando na atividade, vocês consumiam o vinho regularmente? Como é que era isso no futebol? Sim, sim, regularmente, assim, como eu te falei, né, não existe um, um almoço ou um jantar que não tenha uma taça de vinho, e inclusive nas concentrações, me lembro quando estava na Lazio, a partida, o jogo era domingo, sábado todo mundo concentrado, tinha o jantar da concentração, um belo risoto, uma bela, né, pasta, uma bela massa, e quem quisesse poderia degustar uma taça, né? Não mais do que uma taça, mas, enfim, estava liberado uma taça para degustar, né, para acompanhar a refeição. É isso É aí. Agora verídico. me conta o seguinte, então a partir do momento que você se seduziu, porque o vinho é cheio de história, é cheio de cultura, como você Isso. falou, isso é muito sedutor, porque, olha, você imagina, eu estou há quase 30 anos, escrevendo sobre vinhos, Que legal. e a gente não para de aprender, todo dia você está lendo uma coisa nova. Você começou a estudar um pouco sobre o assunto? Como é que foi como é que você foi se relacionando com a cultura do vinho? Você estudou alguma coisa? Sim, sim. Eh, a princípio, como eu te falei, né, eu não queria em tudo que eu faço, eu procuro, ser assim e fazer dessa maneira, né, não ter um conhecimento superficial. Então eu assim que eu, comecei a me interessar pelo vinho, me lembro que estava ainda em Roma, e acho que era 2012, eu comecei a fazer o curso de sommelier, né, o curso sommelier chamava aqui na Itália, ASI, né? isso, ASI, Associação Associazione Italiana de Sommelier, Internazionale. perfeito, é, isso mesmo. Então, eh, mas fiz, assim, pouco tempo, devido era bem puxado, era 3 dias na semana e era 8 da começava às 8, acabava às 10 horas, e com os treinos acabou, assim, ficando um pouco cansativo e eu parei. Mas eu comecei a estudar e, mas a maior, lição, né, porque eu sou um cara muito prático, né, eu sou 99% prática e 1% teoria, ou algo parecido, né, então eu para mim a maior escola que tive foi quando eu estava aqui na Juventus, aqui no Piemonte, e da Juventus, de Torino para cá, onde eu tenho agora, a vinícola, onde tenho a Casa do Profeta e a terra o território de Langhe, dá 50 minutos, né, então eu treinava de manhã, à tarde
eu vim aqui fazer uma visita numa cantina, numa, numa vinícola para aprender, falar com o produtor, e eles sempre recebiam muito bem, levava para fazer a visita, mostrava como que fazia todo o processo, via as terras, as diferentes altitudes, diferentes exposição. Então, assim, como tu falou, né, o vinho é cheio de conhecimento e a cultura de história familiar que está por trás também é uma coisa fascinante, que passa de geração, né, em Brasil, em português, De geração para geração para geração. geração. E tudo isso é muito fascinante. Eu falo que eu aprendi geografia, até hoje eu sei, vendo o sol, onde está o norte, onde está o sul, devido à exposição aqui do terreno, tem que ter a exposição, né, a exposição que é melhor, você aprende um pouco de agronomia dos terrenos, assim, aprende um pouco de tudo, né, química, das transformações, então realmente essa cultura, esse Você conhecimento sabe, que o vinho te dá, ele abre a cabeça, né, e você não para você sabe que de aprender. você falou um negócio que é interessante. Eu fui um péssimo aluno de história e de geografia. Eu atribuo isso, primeiro, que eu era muito malandro, e segundo, que os professores eram muito chatos, eles não me seduziam. E hoje, desses últimos 30 anos, o que eu mais gosto é justamente história e geografia, por conta do vinho, porque é Exatamente. muita informação, você tem que. É diferente a latitude, é diferente a altitude, tudo isso faz diferença, o tipo de solo, o tipo de vento. É, Enfim, é exatamente isso. Mas você me diz o seguinte: você experimentou, eu sei que você é fascinado pelo Piemonte, aliás, é uma coisa que nós temos em comum, porque eu sou um barolista, confesso, e já soube que você vai plantar Nebbiolo, depois nós vamos falar disso. Mas eu queria saber o seguinte: você provou vinhos de outras regiões também da Itália, de outros países? Na Itália é difícil vinho de outros países, né? Mas não, eh, não, mas tem, tem tem aqui também, né? tem restaurantes com adegas que Inacreditáveis, é. inacreditáveis. A nossa adega mesmo, porque além dessa estrutura que eu tenho aqui, eu também sou sócio em outro restaurante, o Wine Bar, Wine Bistro, em Torino, né? E só lá nós temos 900 etiquetas, né? 900 etiquetas. 900, bicho, 900 ó, não é etiquetas. brincadeira, hein? Bastante, E, e não é e só a de Itália. Não só Itália, de todo mundo. Ontem, por exemplo, eu estive lá e a gente degustou um vinho libanês. Você deve conhecer, agora eu esqueci eu queria Chateau a foto. Musar, É isso mesmo, Chateau Musar, excelente Estamos vinho. lá nessa 2012. Então, ou seja, lá é um exemplo que eu estava te falando, mas aqui também temos vários restaurantes, né, várias enotecas que têm essa variedade. E eu, como estava te falando, querendo aprender, querendo explorar, também fui atrás de quando estava na China, por exemplo, eu tomei vinho chinês. Quando estava na Austrália, fui visitar a cantina porque a gente fazia pré-temporada. É. Quando estava na Juventus e Inter, eu fiz pré-temporada na Austrália, e quando tinha um tempinho livre, ia lá visitar uma cantina. Então, África do Sul experimentei, e as minhas regiões preferidas, sem dúvida, ainda é França e Itália, né? Mais precisamente, Borgonha, é, e lá no norte, como é que nossa, Bordeaux, E Bordeaux. Bordeaux, mas também Loire, Jura, na França. Eu acho que, enfim, ou seja, experimentei também várias coisas. Aqui na Itália também, várias regiões, Primitivo, gosto muito, indo mais para o sul, né, siciliano, vinho siciliano, e até mesmo Abruzzo, tem umas coisas interessantes, Veneto, enfim, experimentei e, É muito vasto e é um negócio que a gente não vai conseguir beber 5% do que existe no mundo, né? Isso é meio infelizmente não. angustiante. Mas, ô Hernanes, É deixa angustiante eu até mesmo. mostrar a cor aqui para o pessoal que está vendo. Olha que espetáculo esse grinholino. Eu queria te perguntar dele por que ele se chama Saudade. Hum. Qual é a razão do grinholino ter o nome de Saudade? Olha só que informação legal. Esse grinholino aí, essa DOC, né? Porque é DOC.
essa apelação, que não é apelação, é DOC, né? Aqui na Itália chama DOC, como que É fala? denominazione di origine Denominação, controlada. isso. É, Denominação. apelação francesa é a Isso. denominação. É, Tá me fugindo os termos técnicos, é. mas, Não se preocupe. mas esse Grinholino que você tá tomando, que ano que é, desculpa? Esse aqui é o 17? 2017. 17, maravilha. Ele, a DOC, essa DOC que a gente tem, porque quando eu comprei aqui a estrutura, já tinha o vinhedo, né, funcionando, do Forno Enzo. Ele hoje trabalha comigo aqui, ele é agrônomo também e produtor de vinho, né, sempre de família. E essa DOC do Grinholino eu descobri ontem, eu falei, você não me falou isso ontem? Que a gente estava com uma conversa sobre com outros produtores e essa DOC aí, ela é a quinta DOC que foi emitida, né, aqui no Piemonte, né? É Então assim mesmo? foi Muito antiga, tem muito tradição, antiga, então. por volta dos anos 70 ali, né, 60 e alguma coisa, 68, enfim. Foi a quinta DOC. Eu falei assim, poxa, isso é história, isso que, né, enfim, só para exemplificar uma vez mais, né? Então, ou seja, isso está também relacionado com o nome Saudade, né? Porque era um vinho que, você vê, de tradição, antigo, que se tomava, era o vinho de mesa de todo dia e que cai um pouco no esquecimento. Mas quando como eu te falei, né, não conhecia o Grinholino. Quando eu comecei a ter contato com o vinho, gostei muito e falei assim, poxa, tudo bem que caiu um pouco no esquecimento, mas é um vinho que deixou saudade, e saudade é uma palavra que o italiano conhece bem, porque tem muito brasileiro aqui, por causa do É. futebol e tudo, então, enfim, foi devido a esse fato, né. Eu acho o Grinholino, eu tenho grande carinho pelo Grinholino, pela delicadeza, e é um vinho tão jovial, ele é próprio para o clima brasileiro, porque é um tinto de verão. Mas a Isso, gente encontra muito pouco Grinholino no Brasil, muita isso, gente nem conhece, nunca ouviu é, falar em uhum, Grinholino, e como você falou, é um vinho do dia a dia aí do contadino, é uma coisa, isso, um vinho contadino, diário, né? isso mesmo. Que maravilha, viu. E olha, você estava falando então, eu reparei os nomes dos teus vinhos tem sempre uma relação, com alguma coisa pessoal, né, Hernanes? Isso, é. É verdade, porque, como eu falei, né, na verdade, quando eu vim aqui a primeira vez nelle Langhe, Monferrato, e vi as colinas, foi, assim, como pela minha esposa, foi amor à primeira vista. Na hora que eu vi, eu já me encantei, né, assim, eu falei, que isso, quero ficar aqui, eu estava já há 5 anos aqui na Itália, e não, assim, não tinha tido o desejo de comprar algo na Itália, né, mas quando eu vi aqui as colinas, eu falei assim, eu quero estar por aqui, então comecei a procurar uma casa, e eu queria uma casa, assim, uma casa de campo, vamos dizer assim, né, de férias. E eu encontrei a casa na posição estratégica que eu queria, tudo, e então, por isso que até chamei Calha do Profeta, então é algo muito pessoal, né, algo, assim, pessoal, eu não, nem pensava no business que poderia, porque eu não estava querendo um business, eu estava querendo uma casa, né, então por isso que é tudo muito pessoal, a minha história com os vinhos.